Um padre que não é exorcista de ofício. Uma transmissão comum de quinta-feira, milhares de pessoas assistindo. E no meio dela, uma jovem que começa a se contorcer. O que vem agora não é filme. É o relato, em primeira pessoa, do dia em que o padre Manzotti diz ter precisado agir como um exorcista sem nunca ter sido treinado para isso. Presta atenção onde a fé para de ser doutrina e vira algo que ele jura ter visto. Fim. Existe casos que existe possessões, que aí é preciso um exorcismo. Até eu escrevi um livro, Batalha Espiritual, que é um texto clássico, já foi escrito em 1500. Eu só coloquei os dados atuais. Eu mesmo já presenciei exorcismo, mas é um caso excepcional de possessão, que é onde o inimigo entra e ele toma as faculdades mentais, a liberdade, e ele desfigura a pessoa. Você já viu isso? Já vi. A pessoa tem outra feição, e outra já tentei voz. fazer exorcismo e também não deu certo. Como assim não deu certo? A pessoa, ela estava possessa. E aí tem todo um ritual, né? Porque na verdade, assim, um padre não escolhe ser. Ele pode ser exorcista, mas ele precisa ter nomeação do bispo para ser exorcista. É uma especialização, digamos assim? É uma unção. Tá. Eu prefiro. É uma especialização que a pessoa estuda. Estuda o rito, estuda as fórmulas. Só que é mais do que isso, é uma vocação. Porque, por exemplo, claro que tudo que eu estou falando de exorcismo agora, o pessoal deve estar pensando naquele filme O Exorcista. Exato, O Bebê de Rosemary. Essas imagens na minha cabeça, né? É um pouco parecido. Rodando a cabeça, andando de trás para frente. É um pouco parecido. Um filme... Deus me livre, cara. Deus... Né, Lene? Já pensou? Você é doido. Um filme que eu recomendo, assim, que representa muito da realidade, é O Ritual. É um filme... Cara, eu acho que eu vi esse filme. É um na floresta? Não, é um padre lá da Itália. É um padre da Itália. Tem um que é O Ritual. O Ritual, acho que é que vão os amigos pra floresta e tem uma seita meio demoníaca lá. Não, esse eu não vi. Esse não é. Eu não vejo filme de terror. Esse filme Ritual, acho que é aquele com o mesmo ator que fez o Hannibal. Exatamente. Eu esqueci o Dá nome uma olhada dele agora. depois aí na internet. Esse eu indico como que é ele o representa muito bem o que é o ritual. Mas é assim, um padre normal, vamos dizer. Que nunca fez um exorcismo. Para ser exorcista. Tá. Aí você estuda, então por isso que eu te falei, a preparação. Aí você faz uma preparação e começa a desenvolver com outro padre que já foi exorcista. Aí o bispo te nomeia. Repara na diferença que ele faz logo de cara. Existe obsessão e existe possessão. E segundo ele, só o caso extremo, aquele em que o inimigo toma as faculdades mentais da pessoa, é que pede um exorcismo de verdade. Ele diz que já presenciou um. Diz também que houve um caso em que a tentativa não deu certo. Guarda isso, porque a pergunta que fica é simples. O que separa uma crise humana de uma coisa que precisa de rito? Fim. Ele nomeia um padre, então ele é nomeado para ser exorcista. Entendi. Esse padre tem que estar muito em dia com a sua confissão, muito em dia, como todo padre, né? Mas às vezes a gente dá uma pisadinha na bola, Isso né? tem que ser mais ainda. É como se a gente colocar uma metáfora de batalha, ele tem que estar com a armadura toda completa nele. Exato. Por quê? Porque quando vai fazer o exorcismo, o diabo mostra. Ele fala, você não confessou. Eu sei dos teus pecados. Você fez tal coisa, tal dia. Então, inclusive, teve um curso recentemente em Roma para os padres exorcistas. Eu não fiz, mas eu sei quem foi. Então, toda a diocese, então nós estamos em São Paulo. Então, Dom Odilo, que é o cardeal aqui, deve ter nomeado 1 ou 2 padres, eu acredito que pelo número, mais que um padre exorcista. Eu sou de Curitiba. Lá nós temos 2 padres nomeados exorcistas. E aqui vem a parte que quase ninguém sabe. Exorcista não se escolhe. Precisa de nomeação do bispo, estudo do rito, das fórmulas e o que ele chama de vocação. Esquece o folclore de cinema por um segundo.
O que ele descreve é protocolo, diocese por diocese, 1 ou 2 padres nomeados, curso em Roma, espetáculo de um lado, burocracia da igreja do outro. Você vai ter que decidir onde termina um e começa o outro. Então, quando a gente fala dessa possessão, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava... Quantos anos você tinha? Não faz muito tempo, não. No máximo uns 7 anos atrás. Eu estava com a bênção com o Santíssimo. O que é bênção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando. Nós acreditamos, católicos, que, diferentemente dos luteranos, os luteranos fazem até a ceia do pão. Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus naquela hora. Terminada aquela ceia, os evangélicos também, aquele pão já não é mais Jesus, é só durante. Entendi. Nós da Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, quando eu falo concílio, quer dizer, quando foi tornado regra, mas isso desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia. Antes de contar o caso, ele crava uma condição. O padre que enfrenta isso tem que estar em dia com a própria consciência. Ele usa a imagem da armadura completa, sem uma brecha, porque na descrição dele o inimigo mira exatamente a falha. Agora presta atenção. Ele para de explicar a doutrina e começa a contar o que diz ter vivido. Daqui para frente não é mais teoria. Nós acreditamos na Eucaristia durante e depois. Então, durante a missa, as hóstias são consagradas. Estou falando difícil demais? Não. Eu tenho que perguntar para o Paquito, que não manja nada. Não, tá entendendo? Tá, porque eu não quero usar termos teológicos, técnicos, né? Na hora da consagração, o padre faz a imposição das mãos e consagra. O pão, para nós, vira carne de Jesus, o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquelas sobras não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha que fica acesa. Sacrário, tabernáculo e tal. O que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa custódia. Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava dando mais um. Por que o padre tem aquela hóstia grande e a gente porque ele tem direito, porque ele é guloso, né? Ele é guloso. Não. Aquele é para fracionar e para mostrar. Tá. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório, ostentar, no bom sentido da palavra. É que tipo não é... uma cruz dourada que ela fica no meio, isso, eu já vi. Que é usado para uma continuidade, um desdobramento da missa, que é a adoração de Jesus Eucarístico. Tá. Então, a gente faz muitas celebrações com isso. Eu toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né, pelo YouTube, inclusive. Para essa cena por um instante. Uma noite qualquer de quinta-feira, uma transmissão de adoração ao Santíssimo, coisa que ele faz toda semana pela internet. Rotina, nada de sobrenatural até ali. É importante segurar essa normalidade na cabeça, porque é justamente de dentro dela, de uma live comum de oração, que ele diz que a coisa vai escapar do controle. O contraste é o ponto. Mas, naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Lene, aí... mulher faz um negócio desse, eu já tô a uma quadra de distância. Né? Aí eu voltei, e era um dia que era de cura e libertação. Muito forte, batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Que é onde se manifesta bastante. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele e eu voltei, e ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Tá. Eu não ia expor, aquilo não ia pegar bem. Parece sensacionalismo, e eu tenho muito medo disso.
Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, e ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí assim? Assim. Tá. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando, prenderam. E eu subi em cima. Agora a história vira. Era um dia de cura e libertação, e uma jovem começa a se contorcer diante das câmeras. Ele diz que teve medo do sensacionalismo, então tirou aquilo do ar e a levou para a capela. E foi ali, longe da transmissão, que segundo ele o rito de exorcismo simplesmente veio à cabeça dele. Repara no que vem agora, porque o que ele descreve deixa de ser sentimento. Fim. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É português. Em português. Mas o de profundis é latim. Tá. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no Paquito, segura ele aí. Né? Aí ela se levantou e falou: você não é exorcista. Ela te... Você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. E nisso, com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. É. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela, ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. Aqui está o detalhe que arrepia. Ele diz que a jovem se levantou e uma voz totalmente diferente, uma voz que não era a dela, disparou uma frase: você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. Ninguém plantou isso. E ele responde pedindo, em nome de Jesus, apenas 24 horas de trégua, porque ele mesmo admitia não ser exorcista. Testemunho subjetivo, ou fenômeno. Segura a resposta mais um pouco. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você, já contei para o Danilo Gentili, mas escrevi num livro, mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava, foi um contato assim que aquilo, e ela, mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, a voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca, e aquela baba caindo assim, ela... Quando você falou isso? Aí... Naquela noite entrei em contato com o padre exorcista, o padre Jorge, exorcista, atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou é gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias camadas do cérebro é muito destrutivo. O maior exorcista do mundo chama-se Padre Gabriele Amorti. Então são tudo. Uma jovem que se contorce numa live de oração, uma voz de homem saindo de uma menina, um cheiro que ele descreve como cadavérico, o corpo marcado, e um padre que pede prazo ao que quer que estivesse ali. O que disso é abalo humano, sugestão, o peso de uma noite intensa, e o que disso, se for real, deixaria marca no mundo físico. Essa é a linha que separa a fé do fenômeno, e eu respeito demais essa fé para decidir por você. Eu deixo você decidir de que lado cada parte fica, mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo hoje,